Olá pessoal, então agora vamos resolver o exercício 28.45 do CIAS, volume 3, 14ª edição. Então, um solenoide com 35 centímetros de comprimento contém 450 bobinas circulares com 2 centímetros de diâmetro, conduz uma corrente de 1,75 amperes. Item A. Qual é o campo necessário no centro do solenoide a 1 centímetro das bobinas? Item B. Suponha agora que estiquemos as bobinas para formar um fio muito longo, conduzindo a mesma corrente de antes. Qual o campo magnético a 1 centímetro do centro do fio? É o mesmo do item A? Por quê? E aí, pessoal, vamos lá à resolução do exercício 28.45, né? Mais uma vez a gente está trabalhando com solenoide. Esse nosso solenoide a gente vai considerar mais uma vez que ele está com as suas espiras compactas. E quais são as características desse solenoide? 35 centímetros de comprimento, diâmetro de 2 centímetros, tenho 450 espiras ou bobinas enroladas aqui nele e está passando uma corrente de 1,75 amperes. O que o nosso problema quer, no nosso item A, é saber exatamente qual vai ser a intensidade do campo magnético no centro da sua bobina. No centro, tanto na lateral quanto aqui na altura. Então ele quer saber a uma distância de 1 centímetro do centro dessas suas espiras. Então vamos lá, né? Como é que a gente resolve esse problema? Aplicando a lei de Ampère. Como a gente já tinha resolvido em questões anteriores, a gente vai ver que a integral de B escala dl vai ser dado como sendo o número de espiras vezes μ0i. Para esse nosso problema aqui, essa nossa integral vai se resumir simplesmente a B vezes L igual a N vezes μ0 vezes I. No caso, ele quer saber a intensidade do campo magnético. Então, a gente vai evidenciar o valor de B e a gente fica aqui. B é igual a N vezes μ0 vezes I dividido por L. Para esse nosso problema aqui, o N a gente sabe, 450, μ0 a gente sabe, 4π vezes 10 elevado a menos 7, a nossa corrente de 1,75 amperes, e aí nesse caso aqui a gente vai ter ainda um comprimento de 35 centímetros, ou, nesse caso, igual a 0,350 metros. Então, para essa nossa situação aqui, substituindo os valores que a gente tem no nosso enunciado, a gente vai encontrar um valor de aproximadamente 2,83 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Então, essa daqui vai ser a magnitude do meu campo magnético no centro desse nosso solenoide. Então, o que é que agora o nosso problema no item B ele pede? Ele diz que você tem basicamente o mesmo fio, a mesma corrente, só que agora você, em vez de estar formando espiras, você vai simplesmente esticar esse fio, de modo que a gente vai ficar com um fio retilíneo, muito longo, e ele quer saber qual vai ser a intensidade do campo magnético a uma mesma distância, 1 centímetro do seu fio. Então, vamos lá, né? Nesse caso, a gente vai aplicar a lei de Ampère, não considerando um solenoide, mas considerando um fio retilíneo muito longo. Então, nesse caso aqui, a gente pode encontrar o campo magnético, mais uma vez pela lei de Ampère, integral de B escala dl vai ser dado como sendo μ0i. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou traçar um círculo aqui, que seria a nossa amperiana com um raio igual a R. E aí, nesse caso, ao longo da integração, o nosso campo magnético ele vai ser constante e ele vai ser
na mesma direção de DL, e a gente fica aqui B vezes 2πr, isso aqui é igual a μ0i. O que a gente quer saber é a intensidade do campo magnético. Então a gente vai evidenciar o valor de B. E a gente fica aqui, B é igual a μ0i dividido por 2πr. μ0 a gente tem, a corrente a gente também tem, 2π, o R é exatamente igual a 1 centímetro. Quando a gente faz a substituição dos valores, a gente vai encontrar que o nosso campo magnético, a uma distância de 1 centímetro do seu fio, ela vai ser dada como sendo aproximadamente 3,50 vezes 10 a menos 5 Tesla. E aí vocês podem perguntar, né? Ah, professor, eu estou trabalhando com o mesmo fio, com a mesma corrente, por que é que o campo magnético no item B é completamente diferente do campo magnético do item A? Então a gente pode voltar para o nosso conhecimento a respeito das leis do magnetismo, em especial a equação, a lei de Biot-Savart, que diz que o campo magnético ele vai cair com o quadrado da distância do elemento de corrente que está gerando esse campo magnético. Nesse caso aqui, pessoal, no item A, a gente vai ver que os elementos de corrente, os trechos aqui do meu fio, o que vai estar mais distante vai estar exatamente a uma distância de aproximadamente 35 centímetros, né, do meu ponto P, que é o ponto que eu estou fazendo a observação do campo magnético. Então, os meus fios eles estão concentrados de modo que a maior distância é 35 centímetros. Já nesse caso aqui não. Nesse caso, você vai ter fios com a distância aproximadamente igual ao do caso aqui do nosso item A, porém, você vai ver que tem elementos do seu fio que está muito mais distante. Se a gente for fazer o cálculo, por exemplo, do comprimento desse seu fio, se você pegasse essa nossa espira aqui, esse nosso solenoide, e esticasse ele, a gente ia encontrar que esse fio ele teria um comprimento L de aproximadamente 28 metros. Então veja aqui, enquanto aqui nessa situação o meu elemento de corrente ele estaria a uma distância máxima de uns 35 centímetros, ou no caso a metade de 35, só 17,5, né? Aqui, nesse caso aqui, o meu elemento mais longe ele estaria a uma distância maior do que 14 metros. Então você vai ter elementos do seu fio que mesmo sendo o mesmo fio, mas essa contribuição dele vai ser diminuída pela distância que ele vai estar do seu fio. Então, respondendo agora o nosso item B, né? Essa aqui é a intensidade do campo magnético. Os campos magnéticos do item A e do item B são diferentes. E isso daqui vai acontecer exatamente porque as contribuições do campo magnético de cada um dos elementos de corrente elas são diferentes. Porque no item B, esses elementos de corrente eles estão cada vez mais distantes em comparação com o do item A. E aí, com isso, a gente encerra a resolução do problema 28.45.